Salve, guerreiros! Mais um dia de desafio Yoga Time. Hoje a gente vai trabalhar uma energia que eu particularmente gosto muito, que é o início do nosso trabalho energético, né? Então a gente vai fazer alguns exercícios e, e no final eu explico o que a gente está fazendo. Então, tenta perceber mais a sensação, tenta entender mais o que seu corpo está te falando sobre o que a gente está fazendo e não focar no que a gente está fazendo. E depois a gente conversa um pouquinho sobre isso, ok? Vamos começar de pernas cruzadas. Eu tô até com uma manta aqui, porque tá bem frio, então sempre lembrando da importância de você ficar confortável. Não é bom você fazer nenhuma meditação passando frio, passando fome, porque senão isso vira uma distração, sabe? Então, entra num lugar bem confortável aí. Pernas cruzadas e olhos fechados. Palma da mão esquerda está por baixo, em cima do seu colo, e ela está girando para cima e sustenta na palma da mão esquerda o dorso da mão direita. A gente está conectando as duas mãos em Shiva Mudra, como se a gente segurasse uma concha, né? E esse é o Mudra cósmico. A gente fecha selando com os dedões unidos, pontinha dos dedos unidos. E hoje, ao invés de começar já mergulhando nos sentidos, nos sons, no que está se passando à sua volta, a gente vai focar no vazio. A gente vai focar no nada. À medida que a gente respira, a gente vai deixando a mente meio que dissolvendo nessa escuridão que a gente enxerga quando a gente fecha os olhos. E essa tela preta, essa escuridão, representa Shunya, que é o início de tudo, como se fosse o início da existência, onde não existia nada. E a partir daí tudo começa. A gente está nessa posição de pernas cruzadas, olhos fechados, voltando o nosso olhar para dentro, a gente está representando Shiva aqui, sem forma e com forma. Shiva não é só o destruidor, ele também cria, sustenta. E dependendo da visão da tradição que você acompanha ou estuda, ele tem as 5 faces. Ele tem a face da graça, ele tem a face da destruição, ele tem a face da ilusão, da preservação e da criação de tudo. Ele é o removedor de obstáculos, de dificuldades, é o grande e primeiro yogi, o criador das artes marciais, das lutas, do combate, e também erradica a miséria, dá para quem não tem, é o benevolente. Reza a lenda que até a morte tem medo dele, pela sua imponência, pela sua força. Então, Shiva é um estado de consciência também, um estado de presença. Por isso ele medita.
como se ele fosse o caminho para te levar no caminho do conhecimento mais elevado. Ele fosse a ferramenta para te ajudar a se melhorar. Ele é um grande protetor também. No topo da cabeça ele tem um rio que representa a pureza. Ele tem um terceiro olho de fogo que mostra a sua sabedoria. Uma cobra enrolada no pescoço que representa o controle dele do próprio ego. E uma lua na cabeça que mostra que mesmo cíclico ele ainda tem controle sobre o tempo. As lágrimas de Shiva são as Rudrakshas que ele carrega no pescoço, o colar, com várias contas. E ele é azul, representando o céu, a infinitude. Ele veste uma roupa de animal, de tigre. Ele está mostrando que ele consegue vencer a sua parte mais impura, mais baixa. E ele tem a sua palma da mão voltada para frente para doar várias bênçãos. Ele estava lá meditando na montanha por vários e vários anos. E os anos na divindade são bem diferentes dos anos que a gente conhece. É outro tempo. De repente, sua contraparte, como se fosse a sua metade completa, que é Shakti, ela chegou e ela era tão apaixonada por ele que ela queria que ele só olhasse para ela. Mas ele estava em profunda meditação, em profundo samadhi. E ela chegou no topo do Kailash, da montanha que ele estava, e colocou as mãos sobre os olhos dele. Ela queria que ele sentisse as mãos dela ali. E quando ele sentiu essas mãos, ele ficou meio furioso, porque ninguém ousava tirar ele da meditação. E aí, na hora que ela colocou essas mãos, uma vibração muito forte começou a acontecer. Tudo começou a tremer, como se fosse um terremoto. E o espaço começou a meio que desintegrar. Nessa hora, foi como se tudo escutasse, né, o Om. E depois desse Om, Shakti caiu do penhasco. Ele estava bem na ponta do penhasco. Então, a criação se deu assim. Ela passa pelo éter, que é o espaço, e ela começa a cair, penhasco abaixo. E aí cria-se o ar. E no grito dela, cria-se todos os sons. Depois que ela vai caindo, passa pelo éter, o ar, o fogo, a água, e tum, ela bate no chão, lá no final do penhasco. E aí na terra, que é no chakra da base, chakra raiz, cria-se a energia Kundalini, que é a energia criadora, a energia potencial, que todos nós temos. E na história, a energia Kundalini é representada, simbolizada através de uma serpente, que precisa subir todo o caminho que ela percorreu, que ela desceu. Então é como se ela tivesse ali tido uma lição, e agora a missão da vida dela é caminhar tudo de volta, passar por todos os elementos, passar por todos os chakras, da base da coluna até o topo da cabeça, que é Shiva, que é consciência. Então ela passa a vida inteira dedicada a encontrar o seu amado de novo. Põe suas mãos em frente do peito.
Esfrega uma palma da mão contra a outra. Leva para algum lugar que você esteja precisando. Voltando no seu tempo. Ok. A gente vai trabalhar hoje um pouco de contração de músculos internos, que no yoga a gente chama de selos ou feixes. E essa restrição de energia física, ela libera uma contraparte energética. Então, por exemplo, se eu estou fazendo essa torção para um lado, eu estou contraindo esse lado fisicamente. Você sente fisicamente o seu corpo contrair aqui. O que significa que quando eu torço para cá, eu libero energia nesse lado. Vocês conseguem entender isso? É tudo espelhado. Mesma coisa se eu contrair o períneo, que é o que a gente vai fazer agora. Se eu apertar o esfíncter, pum, pum, eu contraio embaixo, na base da minha coluna, mas eu reflito essa energia no topo da cabeça, entende? Então, no yoga, Hatha Yoga, a gente aprende sobre essas dualidades e sobre esse pulsar de ação, reação, de, né, contrair, relaxar, de energia e quietude. Essa dualidade, ela é representada por Shiva e Shakti, mas na verdade eles não são duais, né? Não é ele é homem, ela é mulher, eles são uma coisa só. Então tem uma figura de Shiva que ele é metade homem, metade mulher, mostrando que um não existe sem o outro, né? Eu conto essa história, essa é uma das minhas histórias favoritas, esses mitos, né? Porque esse é o caminho da nossa vida, sabe? É como se a gente tivesse separado da nossa verdadeira essência, que é Shiva, da nossa alma. Tem gente que quer esse nome de Deus, pode ser o nome que você quiser, da natureza, do cosmos. A gente esqueceu disso. Pum, você caiu no chão, bateu a cabeça, sabe? E ela, bum, bateu no chão, sabe? Fez-se a terra. É o nosso chakra básico. E a nossa missão é percorrer todo esse caminho de volta para reencontrar de novo essa luz, sabe? Então, você pode dar o nome que você quiser, mas esse mito, ele mostra isso. Sem isso, a gente não tem completude. Você fica pela metade mesmo. Então, tá sempre faltando alguma coisa, né? Se você tá pela metade, vai sempre faltar algo. E, bom, essa prática, ela é bem energética, por mais que ela tenha no início uma conexão, uma conotação física. A gente usa termos físicos para começar a trabalhar, mas, na verdade, não é bem assim. O lugar de movimento é muito mais interno, mais sutil. Mas vamos lá, ok? Então a gente vai começar trabalhando o Jalandhara Bandha, que é um fecho que a gente tem aqui na garganta. É um bandha que a gente ativa muito quando a gente está na vela, sabe? Aquela postura invertida com as pernas para cima, que aqui fica com uma leve pressão. Mas não é uma pressão que eu conecto o queixo no peito. É uma pressão de só fazer esse movimento para trás com a cabeça. Um lugar em que sua voz muda, tá vendo? Quando a gente tá na luta, a gente usa esse bando às vezes clinchando. Ou quando você vai tomar um chute, você força o pescoço para não tomar o chute com o pescoço mole. Isso aqui fica duro quando você ativa o banda. Então, isso aqui tem uma certa... guarda uma certa energia, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai inspirar, vai reter o ar e a gente vai mandar o queixo para trás e para dentro. Então, se você quiser, faz esse experimento de falar alguma coisa. Sua voz tem que estar diferente. Essa pressão aqui tem que estar acontecendo, tá? Isso é suave, ok? E a gente vai segurar 20 segundos nessa retenção. Então, a gente sustenta esse fecho e depois a gente solta, ok? Inspira. Puxa para trás. E solta. Próximo, a gente vai trabalhar o Dhyana Bandha, que é um bandha que fica nessa região do umbigo.
Algumas pessoas ensinam isso errado na internet, falando que o Dhyana Bandha é isso aqui. Mas isso é vácuo, isso é limpeza, isso é purificação, é outra coisa. O Bandha, ele é quando eu faço esse sutil ajuste para dentro. Então, aqui não tem Bandha, minha barriga está completamente relaxada. Aqui tem Bandha. Consegue ver a diferença? Como eu sou muito magra, isso é visível, mas não é todo mundo que vai mostrar, né? Mas o que importa é como se eu estivesse pressionando um dedo lá dentro, sem o dedo. E aí, quando eu tô nessa ativação, eu tô fechando, você sente, não é contrair, agora eu tô contraindo, tô fazendo força. Não é força de abdominal, é uma leve ativação. Diferente. É uma leve ativação e eu sustento. É como se eu amarrasse aqui, ó, nessa região. Então, a gente vai fechar os olhos, vai fazer a mesma coisa. Inspirar. Reter. Puxar. Solta. O último, a gente vai contrair o assoalho pélvico. Então, é como se a gente prendesse o xixi, mas não é exatamente isso. Mas a gente começa com essa intenção, com essa ideia. Essa coisa de puxar o períneo para dentro e para cima, tá? Então, a gente vai contrair e tentar segurar. Se não der para segurar os 20 segundos, você vai bombeando, você vai contraindo várias vezes. No começo é bem difícil você sustentar a contração, não é tão simples não. Mas então você bombeia, ok? Inspira. Solta. Agora a gente vai tentar ativar os três: o assoalho pélvico, o umbigo e o pescoço. Com a exceção que a gente vai fazer 21 contrações agora. Então eu quero contrair o períneo e eu vou sentir isso tudo reverberando lá para cima. Não tem problema se você não sentir nada, ainda não tá na hora, talvez, ok? Só realiza o exercício. Inspira. Tenta travar garganta, umbigo e períneo. Solta. E agora a última a gente vai inspirar e expirar para reter. Então agora é de pulmão vazio, fazendo essas três ativações. Inspira. Expira. E puxa. Desfaz. Esfrega uma palma da mão contra a outra. Leva num outro lugar ou o mesmo que você levou antes. E vai voltando. Bom, se quiserem escrever alguma coisa sobre isso no caderno, a gente não escreveu durante a meditação, né? Pode perguntar alguma coisa se tiver dúvida. Então hoje eu tô trazendo essa consciência para vocês, né? Shiva, a gente escreve com SH, mas nas escrituras está sempre SI, porque em sânscrito o S já tem o Sh, né? Ele já tem esse som de Shi, então você não precisa colocar o H. A gente está trabalhando hoje consciência, na verdade. Shiva é consciência. Consciência não é aquela consciência
no hospital a pessoa tá acordada ou dormindo, sabe? De ter ação cerebral ou não. É uma consciência maior, é um estado, né, de presença, é um estado da sua mente. É um lugar que a gente alcança na nossa vida, através das nossas ações, do que a gente faz, do que a gente busca, né? Então, essa visão de Shiva no centro, de Shiva como uma deidade principal, é uma visão shivaísta, que é uma religião dentro do hinduísmo. E o shivaísmo é muito tântrico. Tantra é uma filosofia. Nessa visão shivaísta tântrica, a gente entende que Deus, ele está fora e está dentro. Então Deus não está no templo, ele não está no livro. Ali tem ferramentas de como encontrar Deus, mas ele está em tudo. Na Índia, eles cultuam pedras que têm desenhos das divindades. Por quê? Porque Deus está na pedra, Deus está no elemento, Deus está no céu, né? Por isso as cores deles. Aí as pessoas veem Shiva azul e falam que é o demônio, entendeu? Não, ele representa o céu. A gente tem que olhar as coisas com embasamento, né? Com uma certa noção. Se você não conhece, melhor não julgar. Então ele representa o feminino e o masculino unidos. Shiva é Shiva e Shakti. Shiva, consciência, Shakti, potência. É como se fosse o fogo e o calor. O calor é a energia do fogo, não é? Concorda comigo? Você vê o calor? Não. Você sente? Sim. Você vê o fogo, né? Então, Shiva e Shakti é a mesma coisa. Um é a gasolina e o outro é o carro, sabe assim? Não existe uma coisa sem a outra, não funciona. É o corpo e a alma. É a matéria e o espírito. No final das contas, a gente está falando sobre isso. Então, a pessoa que renuncia a todos os bens materiais e tudo mais, ela tem o seu valor porque ela está indo em direção do caminho espiritual. Mas essa renúncia e essa vida toda dedicada ao caminho espiritual, muitas vezes te faz esquecer da importância também da matéria, do que está na vida, do que está no corpo. O corpo é um presente. Você vê encarnar no corpo, é um presente. Sua vida é um presente. As pessoas que estão à sua volta são presentes. Então, a matéria, ela importa, sim. Né? A gente não acredita nessa linhagem, nessa tradição que o corpo é descartável. Muitas religiões acreditam que o corpo é só um pedaço impuro, que vai só fazer besteira. Não, no hinduísmo não tem isso, não. O corpo é sagrado. Por isso que a gente se embeleza, se cuida, põe flor no cabelo. Já viram as indianas? Panos coloridos, bindi nos olhos. Elas são super dedicadas não é vaidade, é beleza, de novo. Nós, aqui no Ocidente, somos muito vaidosos. E a gente perde a mão. Mas é isso, é a beleza, é a doação, é o cuidado do seu corpo, é o cuidado, né, através do yoga, dos exercícios, é o cuidado da mente, é o pensamento, é o autoestudo, é a escritura, é a leitura, é a devoção às artes, às ciências, às lutas, para você se elevar enquanto ser humano e alcançar um estágio espiritual mais elevado. Então os dois estão juntos. Adianta eu querer ficar estudando escritura e ficar com um corpo caquético aqui, mesmo praticando yoga? Sabe? A pessoa faz jejum o tempo todo, você fica sem vício. Esse é o problema de algumas pessoas que estão veganas, porque elas acabam pesando a mão tanto pelo radicalismo da coisa, de não comer um tanto de coisa, e o nosso corpo às vezes sente esse baque, ele sente isso. Não estou falando que tem que comer carne, porque também não acho que tem que comer carne, mas é sobre um equilíbrio, entende? Você não precisa nem renunciar a todos os prazeres e ao mesmo tempo também nem se doar em todos eles, né? Ah, vou fazer tudo que eu tenho vontade. Não é bem assim. Então é sobre parcimônia, eu adoro essa palavra. É sobre equilibrar o que você precisa e o que é bom para você, né? Porque nem sempre eles vão ser a mesma coisa. Então, o que é essa energia Kundalini que eu falei na história, né? Kundalini com K, igual eu falo. Ela é a mãe divina. Ela, na verdade, é a força de Shakti, é a força da esposa de Shiva, que é Parvati. São nomes da mãe divina. E a mãe divina, para o que a gente conhece, é a Maria, né? Maria é a mãe divina, no que a gente conhece aqui. Mas representam a mesma coisa, ela fica no umbigo, né? Na base da coluna.
Com o tempo, o que a gente quer com a prática espiritual é que essa energia flua para o topo da cabeça. Quando a energia Kundalini acende e ela chega aqui, é quando a gente chama de despertar, de iluminação. Isso vai acontecer de várias formas na nossa vida, pode acontecer em várias formas. Então você tem que estudar, e você tem que praticar. Não adianta só estudar, não adianta só praticar. Tem que conectar os dois. Por que a gente faz ritual, então, para essas divindades, né? O ritual, ele é uma forma de honrar Deus e esse universo através das minhas ações, através das minhas mãos. O ritual é acender o incenso, acender o incenso também tem um cheiro, tem terra, colocar um copo d'água, água, né? Entoar um mantra, éter, fogo, tudo isso tem um altar. Você está cultuando uma parte de você, uma parte do seu Deus. Seja ele qual for, a forma dele qual for. Você pode colocar a figura de qualquer santo ali. Mas a ideia é a mesma, ele está dentro de você, ele está fora de você. Você não precisa ficar a vida inteira em busca de algo que está lá longe, te esperando. Não, ele está aqui agora. A responsabilidade é sua de se encontrar com ele, entendeu? Então, o ritual no hinduísmo, ele tem esse poder de fazer esse firmamento. Você pode trazer o seu Deus para um totem, para um altar, para o seu corpo, para a sua música, para a forma que você faz as coisas, para o seu trabalho, para a sua vida. E é isso, quando a gente entoa nas minhas aulas Om Namah Shivaya, Om é criação, é tudo, né? É o início da existência. Namah é saudação. Eu saúdo, sabe? Eu abaixo a cabeça. Eu me prostro diante de... Quando a gente faz isso, a gente está meio que reverenciando o outro também, né? A gente faz isso na luta, a gente faz isso... No Oriente isso é muito comum. Quando eu vou entrar no tapete, às vezes, né? Quando eu chego num lugar mais sagrado, quando eu vejo um professor que eu respeito. Não é assim? Eu já estou no meio, você sabe. Então, esse why, esse gesto, esse namaskar, ele representa esse namá, sabe? Essa saudação. Saúdo algo que é maior do que o meu ego. E Shiva representa a consciência, né? Representa mais elevada presença. Deus. Pode ser qualquer Deus. Então, Om Namah Shivaya é eu sou pura consciência. Esse meu tapete tem um Om Namah Shivaya, né? Tem um mantra. Tem a minha logo e tem um mantra. Tem o tridente de Shiva, que representa a sua força, é a arma dele, né? Então, quando a gente está entoando esse mantra, lembra sempre, né, do quão rico é isso, sabe? Não pensa no limitado, tipo na figurinha de Shiva, porque às vezes ela não vai fazer sentido para você agora. E não tem que fazer, né? A fé é de cada um. Mas é sobre essa reverência, é sobre reverenciar a sua parte, que não é o seu pequeno eu, é o seu grande eu, é o seu eu maior, que está conectado a todas as coisas. Isso é muito importante, porque sem isso, sem esse simbolismo, sem essa entrega, sem essa devoção, a gente fica muito preso no mundo material, nas coisas, e coisas, e coisas. É certo? Um bom resto de domingo. Quem vai dormir, bom descanso. A gente se vê amanhã.